Estamos aqui em mais um Pod com Daniela Morim. Nós trocamos agora o nome. Olha só o nome que nós colocamos, Laços do Coração. E esse nome veio a calhar porque são pessoas que eu tenho laços de coração e que essa pessoa tem laços do coração com outras pessoas. Então a nossa convidada de hoje é Slaine Cruz, uma mulher maravilhosa que leva a luz para as pessoas. E eu quero que vocês conheçam um pouquinho da história dela. Slaine, é um prazer te ter aqui. Que Deus abençoe sua vida. Amém. Eu amei quando você aceitou o convite de estar aqui com a gente. Amém, Dani. A honra e o prazer é todo meu. Ah, que querida. Eu vou falar um pouquinho do currículo desta mulher. Presta atenção aí do outro lado. Slaine Cruz, CEO da Rede Mais Mulheres, uma comunidade de apoio e network que reúne mais de 1000 mulheres, olha a responsabilidade, empreendedoras ao redor do mundo. Slaine fortalece o empreendedorismo feminino com propósitos e conexão. Ela é cristã, ela é mãe do Henrique, da Bruna e da Bia. O olhinho já brilhou quando fala filho. Slaine é mensageira de boas notícias e uma psicanalista especializada no emocional das empreendedoras e na cura da alma. Que currículo, hein, mulher? Que história de vida a ser compartilhada aqui com as minhas seguidoras. Eu queria pedir para você começar contando um pouquinho da sua infância. Como foi a sua infância e como você chegou até aqui. Claro, eu estou muito feliz de poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha trajetória para você, Dani, que é uma mãe inspiradora para todas nós. A minha infância foi uma infância, vamos dizer assim, eu fui abandonada pelo meu pai, rejeitada pela minha mãe, abusada pelo meu padrasto. Então, a minha mãe, ela não fez ultrassom quando ela ficou grávida de mim. Então, minha mãe esperava que fosse um menino, ela não imaginava que fosse uma menina e ela queria muito um menino. Então, quando eu nasci, ela me rejeitou, ela falou, não queria uma menina, eu queria um menino. Mas ela me criou mesmo assim. E hoje, a minha mãe, ela é mãe de 4 filhos, então tem eu e mais 2 irmãos, eu sou a segunda mais velha. Então, entre meus irmãos, eu cresci junto com eles. Então, minha mãe não podia nos acompanhar o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento. Então, a gente cresceu um cuidando dos outros ali. Uhum. E eu sempre gosto de contar essa parte que eu, por crescer sem ter, por uma supervisão de um adulto, eu via minha vizinha, que tinha a mesma idade que a minha, ela sendo supervisionada por um adulto, então aquela menina sempre estava muito bem arrumadinha, muito bem alinhada, e ela comia bolacha e Danone. E eu não tinha essas coisas na minha casa era só o básico. Eu falo que o doce da minha casa, o meu doce, era o moranguinho do mato com açúcar. Então era esse o doce que eu tinha, eu pegava o moranguinho no mato, socava, colocava açúcar e comia. E quando eu via aquela minha vizinha comendo bolacha e Danone, eu achava aquilo sensacional. E a minha mãe, ela sempre dizia muito assim pra gente, nunca inveje ninguém. Sempre se inspire nas pessoas. Minha mãe sempre dizia isso, porque a inveja vai trazer coisas ruins para você e para a pessoa que você vai invejar. Então se inspire, não inveje ninguém. Então eu ficava me inspirando naquela menina, eu achava aquilo a coisa mais linda e eu achava que ela era rica. Por ela comer bolacha e Danone, eu não tinha isso, então eu achava que ela era rica. E eu dizia assim, um dia eu vou ficar rica para comer bolacha e Danone. Meu Deus. E aí, um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero ficar rica, só que eu não falei para ela o porquê que eu queria ficar rica. E aí minha mãe falou assim, filha, na nossa vida a gente não pode ter tudo. Ou a gente tem dinheiro, ou a gente tem felicidade. Ou a gente tem saúde, ou a gente tem dinheiro. Então, eu falei assim para ela assim, mas e se eu começar bem cedo? Aí minha mãe disse assim, ninguém fica rico trabalhando. Mas eu coloquei na minha cabeça que eu ia começar muito cedo para poder conseguir ficar rica para comer bolacha e Danone. Então eu comecei a empreender com 12 anos vendendo cachorro-quente. 12 anos? 12 anos eu falei para minha mãe montar um carrinho de cachorro-quente, que eu queria trabalhar e queria ter meu dinheiro. E aí minha mãe montava o carrinho de cachorro-quente, me levava para o centro da cidade e eu vendia cachorro-quente. Então eu comecei muito nova. Então a minha infância foi trabalhando muito, mas ali, vendo a minha vizinha comendo bolacha e Danone, aquele desejo de ser rica nasceu dentro de mim, porque nasceu uma ambição de também querer viver aquilo. Então eu me inspirei nela, e aí aquela ambição, aquele desejo que fez eu chegar até aqui hoje, porque desde muito nova eu tive esse desejo de querer crescer, de poder prosperar e poder comer bolacha e Danone. E hoje você pode comer bolacha e Danone? Nem gosto mais. Eu nem gosto mais, mas aquilo ali foi simbólico, né? De uma forma de você querer gerar, acredito que foi algo de Deus para minha vida, para gerar essa ambição que é diferente de ganância, né? Então, ambição é quando você quer conquistar algo, você vai atrás, você corre atrás. Então, isso gerou dentro de mim muito nova, na minha infância ainda, para que eu pudesse chegar até aqui hoje, porque talvez se eu não tivesse gerado essa ambição, eu não estaria aqui hoje, eu teria me conformado com a vida que eu tinha, porque minha mãe disse que
que eu não iria conseguir, que aquilo não era possível pra gente, que dinheiro não nascia em árvore, que ninguém ficava rico fácil, só quem era político. Então, essas coisas, ela tinha muitas crenças. Então, se eu não tivesse gerado essa ambição, eu tinha acreditado e não tinha ressignificado essas crenças, talvez eu estaria lá até hoje. E aí você começou com 12 vendendo cachorro-quente. Fala um pouquinho, curiosidades, eu acho que muitas pessoas não perguntam. Você tem 3 filhos, qual a idade dos 3? Com quantos anos você foi mãe? Eu fui mãe eu engravidei com 16 anos, meu filho nasceu, eu tinha 17 anos. Hoje ele tem 22 anos, eu tenho uma filha de 12 anos e uma de 9 anos. Então, como eu comecei a trabalhar muito cedo também, eu conheci um rapaz, eu tinha 14 anos. Aí, aos 15 anos, a gente noivou, e aos 16 eu descobri que estava grávida. Aí, quando eu descobri que estava grávida, minha mãe falou assim, eu dou 3 meses para vocês casarem. Então, eu casei forçada. A minha mãe falou, não quero saber se vocês têm dinheiro, se vocês se amam ou não, vocês vão casar, simplesmente vocês vão casar. E aí a gente casou, casei muito nova, e aí eu já tinha que trabalhar para dar bolacha e Danone pro meu filho. Só que eu não conseguia ter resultados. Eu corria atrás, me esforçava, só que eu não conseguia ter resultados de jeito nenhum. E isso me trouxe uma frustração muito grande, porque eu colocava muita energia, trabalhava muito, me esforçava muito, mas eu não tinha resultados. Então eu desisti do meu sonho de empreender, porque eu acreditava desde muito nova que ia ser no empreendedorismo que eu ia conseguir realizar os meus sonhos. Eu já sabia que não era trabalhando registrado, mas sim empreendendo, vendendo alguma coisa. Então eu sempre vendi, Dani. Sendo sua patroa, né? Isso, eu sempre vendi, então eu acreditava que era vendendo. Eu vendi sapato, eu vendi roupa, eu vendi moto, eu vendi carro, eu vendi doce, eu vendi comida, tudo que você imaginar eu já vendi. Eu não tinha resultados. E aquilo foi me entristecendo, me frustrando muito, porque eu não entendia o porquê que eu não tinha resultados. Até que um dia eu desisti de empreender. Eu falei, não quero mais saber desse negócio do empreendedorismo, não. Esse negócio de ficar rica, realmente minha mãe tá certa quando ela falou. Esse negócio não é para mim. Meu filho já estava com 5 anos. E eu não conseguia ter resultados. Então, eu tinha outros sonhos. Eu tinha o sonho de ter uma filha menina para fazer um casalzinho com meu filho. Eu tinha o sonho de ir para Disney. Sabe aquele sonho de família Margarida? Então, eu tinha esses sonhos. Eu falei, quer saber? Acho que empreender não é para mim, não. Meu negócio acho que é outra coisa, talvez cuidar dos meus filhos. E aí eu falei, eu vou realizar um outro sonho. Porque nós, como mulher, nós temos essa necessidade de se sentir realizada em algumas áreas da nossa vida. Sim. E como eu não conseguia me sentir realizada nos negócios, de ter as minhas conquistas profissional, então eu fui e falei, quero saber, eu vou engravidar e vou ter uma menina. E aí eu engravidei e fiquei toda feliz com a gravidez. Falei, pelo menos eu vou me sentir realizada com alguma coisa. E aí eu perdi, Dani, eu tive um aborto espontâneo. Aquilo me deixou muito mal, sabe por quê? Porque eu tinha uma crença que tudo que eu tinha, eu perdia. Eu tinha essa crença, porque eu já tinha montado loja, eu perdia. Então, tudo na área profissional eu perdia, falia, as coisas não funcionavam, não davam certo para mim. Então, eu já tinha essa crença comigo, que tudo que eu tinha eu perdia. Eu comprava um carro, o banco levava embora, porque eu não tinha como pagar. E aí, quando eu vi eu perdendo, eu falei, é isso, tudo que eu tenho eu perco mesmo. E aí, passou um ano, eu engravidei de novo, fiquei toda feliz. Eu falei, agora eu vou conseguir, as coisas vão acontecer. Eu não perdi de novo. Eu tive 2 abortos espontâneos. E era Deus te tratando, né? Então, eu saí da sala de cirurgia, porque eu fazia curetagem, né? Quando eu saí da sala de cirurgia pro quarto com as mães com seus bebês, as mãezinhas falavam assim, oi mãezinha, que hora vai chegar seu bebê? Eu falava, não vai chegar, Deus esqueceu de mim. Eu saía pela porta do hospital, eu escutava vozes. A gente que é espiritual sabe, né? A nossa mente, ela mente pra gente e fora também no mundo espiritual. Você é uma fracassada. Você nunca vai conseguir realizar nada na tua vida, nem nos negócios, nem como mãe, nem como esposa, nem como ninguém. Então eu me sentia muito mal com aquela situação, me sentia uma fracassada mesmo. Até que um dia eu estava dormindo e eu acordei com o barulho do meu choro. Você acredita que eu acordei com o barulho do meu choro? Aquele dia eu não suportei aquela pressão de nunca conseguir me realizar na minha vida. Você tinha quantos anos? Olha, eu acho que eu tinha uns 25 anos. Eu já estava com uns 25 anos. Aí foi quando eu entrei numa depressão, uma depressão profunda. Eu entrei numa depressão e eu passei anos em depressão. É aí que eu quero chegar, porque é a história do livro, né? É essa parte que eu quero chegar. Que horas que deu boom, né? Você falou, não, chega, não aguento mais, eu vou fazer isso. Como conta essa virada de chave? Eu estava no sofá, como sempre eu fiquei na depressão, ficava ali sozinha, com as janelas fechadas. O meu filho, ele ficava com a minha ex-sogra, a minha mãe trabalhava muito no hospital, então eu ficava ali dentro de casa, sozinha. As pessoas achavam que eu tinha preguiça de fazer as coisas, de trabalhar, mas eu estava doente. E eu não tinha condição de pagar uma psicóloga, de ter alguém ali para poder me apoiar. E aí um dia meu filho chegou em casa e falou assim, mãe, compra um lanche para mim.
E eu não tinha dinheiro para comprar um lanche para o meu filho. Nossa. Mas sabe o que me deixou mais mal? Eu não tinha só o dinheiro, eu não tinha força para ficar de pé. Nossa. Eu não tinha energia para ficar de pé. Eu não tinha, eu não podia, eu não conseguia. Tudo não. E aí, quando eu olhei para o meu filho, eu fiquei pensando, por mais que ele se esforce, ele não pode fazer por mim nada, mas eu posso fazer por ele. E naquele dia, eu fiquei de pé e tomei uma decisão que mudou a minha história. Eu fiquei de pé e falei para Deus, Deus, hoje eu vou tomar uma decisão muito difícil na minha vida, que é ficar de pé e recomeçar. E naquele dia, eu sem ter força, sem poder, porque eu não estava doente só emocionalmente, meu corpo físico estava pagando a conta também. Eu não tinha condição, não tinha dinheiro, recursos financeiros, não tinha nada. E o meu filho me pedindo um lanche, eu não ter dinheiro para comprar um lanche para ele. Nossa. E naquele dia eu tomei a decisão que mudou a minha história. Eu fiquei de pé e falei para Deus, eu não sei se eu vou conseguir, não sei se eu vou alcançar os meus objetivos, mas de uma coisa eu sei, eu vou levantar hoje desse sofá e vou tentar até dar certo. E se não der certo, não tem problema. O importante é que eu tentei. Isso, que história linda. Só essa parte já ganhou o meu pódio. Ah, que coisa mais linda. E aí, o que você fez? E aí eu levantei e comecei, e aí eu acredito que eu fui, acredito não, né? Tenho certeza que eu fui direcionada pelo Espírito Santo e falei, eu não quero mais ficar rica, eu quero ser curada. Porque aquela dor da depressão era muito forte, porque às vezes a gente deseja algo, mas quando a gente passa por uma situação muito pior, a gente vê que aquilo que a gente desejava é pequeno perto daquilo que a gente necessita, né? Que existe uma diferença entre necessidade e desejo. Então eu comecei a perceber que o meu desejo era tão pequeno perto da minha necessidade. E ali eu ouvi a voz de Deus falando para mim, o meu não, porque eu tive 2 não quando eu perdi os meus filhos. Eu vi Deus dizendo, o meu não é que eu não vou fazer, é que ainda não é chegada a minha hora. Olha, o Espírito Santo tocou. E eu lembro que ele levou eu lá naquela passagem bíblica, aonde aconteceu o primeiro milagre de Jesus, que quando a mãe de Jesus estava no casamento que ele foi convidado, e o vinho estava se acabando, e aí a mãe de Jesus falou assim, ele não tinha feito milagre nenhum ainda, mas ela sabia quem era o filho dela. E ela sabia que ele era poderoso para fazer milagre. E aí, quando ela viu que o vinho estava acabando, ela chegou para Jesus e falou para ele que o vinho estava acabando. Ele disse para ela, mulher, o que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Porque o vinho não tinha se acabado ainda, mas ele estava acabando. E se Jesus multiplicasse aquele vinho, porque ele tinha poder para entrar com a provisão, era uma multiplicação que ele ia fazer, era uma provisão. E o que ele queria fazer na vida daquele casal não era uma provisão, era um milagre. Então ele falou, não, ainda não é chegada a minha Esse hora. ainda as pessoas não entendem, né? Esse grau de maturidade ainda é o processo para chegar no propósito. E ele fala não. E quando Deus fala não é quer dizer que ele não vai fazer, é que ainda não é chegada a hora dele. No entanto, que ele falou não para ela. Ele falou, ainda não é chegada a minha hora. Mas quando chegou a hora dele, ele fez o quê? Ele transformou a água em vinho. Ele fez o milagre. E muitos de nós não esperamos o ponto, nós não queremos viver o milagre porque a gente não quer que a situação chegue ao ponto do milagre. E a gente quer que Jesus chegue antes, com a provisão. Com a provisão. Porque quando você vê as coisas acontecendo, você fala, Jesus chega, vem com a provisão, mas ele não chega por quê? Porque ele quer chegar com o milagre. Sabe por quê, Dani? Porque Deus ele não dá a glória dele para ninguém. E se ele tivesse multiplicado aquele vinho, sabe o que as pessoas iam dizer? Nossa, como o vinho rendeu, né? E Deus ele não dá a glória dele para ninguém. E quando eu tive esses 2 abortos, eu achei que Deus estava dizendo não para mim. Mas era só ele falando, ainda não é chegada a minha hora. Olha. Então ali eu me levantei e eu tinha muito essa crença, né, de que eu não ia conseguir, de que as coisas não iam funcionar, de que as coisas não iam dar certo. Eu só queria ser curada. E ali eu me permiti ser curada. Eu me permiti, eu falei, eu quero saber o porquê que eu estou passando por isso e quero sair disso. Eu não quero ser rica, eu só quero ser curada. E aí eu fui fazer psicologia para entender, porque eu coloquei um propósito no meu coração que eu não queria ser curada só para ser curada ou só para ser rica. Eu queria ser curada para ajudar outras mulheres também a serem curadas. E ali eu descobri que eu não tinha resultados porque eu carregava muitas feridas emocionais. Eu carregava a ferida da rejeição, a ferida do abandono, a ferida da traição. Então eu carregava muitas feridas dentro de mim. E foi aí que eu descobri que é por isso que eu não tinha resultado nos meus negócios. Porque os meus negócios, eles são reflexos de quem eu sou. Não adianta eu querer ter uma empresa próspera, uma empresa bem-sucedida, se eu sou uma pessoa que tenho medo, insegura, que não me autoconheço, que não sei dizer não, que não sei me posicionar. Mas eu era uma mulher muito ferida, muito machucada, e isso ia refletir nos meus negócios.
Então, eu me permiti ser curada. E o dia que eu me permiti ser curada, eu despertou aquele desejo de ser mãe de uma menina. Eu não queria mais ser rica, eu só queria ser mãe de uma menina. Aí um dia eu tive um sonho. E nesse sonho, eu ouvi a voz da minha mãe falando assim, filha, você vai ter uma menina. Esse sonho vai realizar na tua vida. Aí eu já ia falar, mas não é chegada a hora. Então, quando eu perdi, né? Quando eu tive os 2 abortos. Uhum. E naquele dia que eu ouvi minha mãe falando assim, você vai ter um filho e vai ser uma menina, vai realizar esse seu sonho. Olha. Eu acordei e eu sentei na cama, foi tão real aquele sonho, foi tão real, que quando eu sentei na cama, eu fiquei pensando, se eu acreditava que eu perdia e eu só perdia, e se a partir de hoje eu começar a acreditar que eu vou ganhar? E se eu fizer diferente? Se eu acreditar que eu vou tomar posse? Se eu acreditar que as coisas vão começar a acontecer na minha vida? Por isso que eu tenho aquela frase que eu gosto muito. Tudo aquilo que você acredita se torna verdade na sua O poder vida. da palavra, né? Porque, Dani, pode todo mundo acreditar, mas se você não acreditar, não vai acontecer. É que nem quando as mulheres elas vão entrar para a rede, elas ficam assim, será que isso aqui dá resultado? Será que isso aqui funciona mesmo? Será que eu vou conseguir prosperar? Eu falo para elas, vocês precisam acreditar. Se você não acredita, não entra, porque não vai funcionar. Porque é você que tem que acreditar, não adianta eu falar para você que vai dar certo. Porque se eu falo para você que vai dar certo, mas você não acredita, não vai dar certo. Não. Então, eu... pessoal, né? É pessoal, né? A conquista pessoal. Né? Você tem que acreditar. E não é sobre recursos financeiros, tá, Dani? Porque eu nunca tive recursos financeiros. Mas eu sempre tive muita fé. E eu falo, você chega onde você quiser. E você não precisa de dinheiro para chegar onde você quer chegar. Você precisa acreditar que você vai chegar lá. Porque o recurso financeiro ele vem para o bolso de quem acredita. Primeiro você faz, depois ele vem. E naquele dia eu acordei, mas eu acordei com tanta fé. Você já viu aquele versículo que fala que se você tiver fé como um grão de mostarda, você muda a montanha de lugar? Sim. Aquele dia eu acordei com aquela fé. Aí eu acordei e fiquei pensando, e se eu acreditar que eu já estou grávida? E aí eu acordei com aquela fé, e aí eu peguei e falei para as pessoas da minha família, eu estou grávida. Mas como assim você está grávida? Aí eu peguei e expliquei, né? Eu falei assim, não, porque eu tive o sonho assim, assim, assim. Aí falaram para mim assim, não, mas esse sonho é uma promessa que Deus vai fazer na tua vida, não quer dizer que você já está grávida. Eu falei, não, eu estou grávida porque eu acreditei que eu estou e eu estou grávida. Nossa, até me arrepia. Acho que as pessoas pensou que eu estava doida, eu estava grávida psicológica. E aí eu peguei e fui fazer o exame, fui fazer o teste. No mesmo dia do sonho, eu fui fazer o teste. Quando eu saí do posto de saúde, quando eu cheguei no posto de saúde para fazer o exame, a enfermeira entregou o exame na minha mão e falou assim, você já sabia, né? Eu falei, sim. Ela, mas como? Eu falei, Deus falou comigo. Ela, parabéns, você está grávida. Dani, eu cheguei em casa, mas eu cheguei falando para todo mundo, eu tô grávida, eu tô grávida, eu tô grávida. E fiquei com aquela, né, deslumbrada. Porque eu acho, Dani, que naquele dia eu não estava grávida antes de ir para o posto de saúde. Mas Deus olhou lá de cima e viu, não é que ela acreditou mesmo? Vou ter que realizar. Não é que ela teve fé mesmo? Eu acho que ele deu uma ordem lá de cima. Útero, gera agora. Nossa. Eu tenho certeza que Deus deu uma ordem naquele momento, ao meu respeito, de tanta fé, de como eu acreditei, porque Deus, ele se agrada de quem tem fé. E hoje eu falo sobre o meu útero ter gerado, mas quantas mulheres hoje querem gerar outras coisas na sua vida? Né? Então, quantas mulheres querem gerar um sonho, um projeto, algo, seja na vida sentimental, seja nos seus negócios, elas precisam acreditar, elas têm que ter essa fé. E aquele dia que eu cheguei em casa, eu deslumbrada, contando para todo mundo, eu tô grávida, eu tô grávida. Aí uma pessoa da minha família falou assim, tadinha, ela vai perder de novo. Ai, falou? Falou. Ela vai perder de novo. Só que ela falou para uma outra pessoa e eu ouvi. E na hora me deu uma tristeza no meu coração, eu falei, é verdade. E se eu perder de novo? E Dani, a gente tem medo do de novo. A gente tem medo de ser traída de novo, a gente tem medo de ser abandonada de novo, de ser rejeitada. Até de engordar de novo a gente tem medo. Tem. Então a gente tem medo do de novo. Só que Deus ele foi tão cirúrgico que ele falou para mim assim, não tenha medo, não vai ser de novo, vai ser tudo novo na sua vida. Amém. Não vai ser de novo, vai ser tudo novo na sua vida. Passou 9 meses? Tive medo? Tive. Mas a minha filha nasceu. Olha. Hoje ela tem 12 anos. Passou 3 anos, Dani. Eu não engravidei de novo? Ah, não. Aí eu falei pra Deus, Deus, era só uma. Aí sabe o que Deus falou pra mim? Eu falei, Deus, eu não tô rica não, é só uma, como que eu vou sustentar 2? Ele falou, quantas vezes você perdeu? Eu falei, 2. Aí Deus falou, então, eu tenho dupla honra pra você. Nossa. Sabe o que eu aprendi? E talvez você confirme isso hoje?
que na área que mais a gente sofreu, ou que a gente sofre, é a área que mais Deus faz a gente prosperar. Que história é essa que de repente você monopolizou a mulherada e agora quem fala assim, é formiguinha, né? E virou uma rede, até a história do nome, eu quero que você me conte tudo sobre rede. O que é rede? A rede é uma comunidade de apoio às empreendedoras, porque como eu te contei a minha história, que eu não conseguia ter sucesso nos meus negócios, e depois eu descobri que eu não conseguia ter sucesso por causa das minhas feridas emocionais, após a minha filha nascer, eu descobri o segredo da vida. Que o segredo da vida é você acreditar com todas as tuas forças. Então, se eu acreditei que eu ia engravidar e eu engravidei, eu falei, então agora eu posso ter qualquer coisa que eu quiser. Olha, não nasceu uma que mãe, decidida. nasceu asas. Se eu gerei só em acreditar, quantas outras coisas eu posso gerar na minha vida e conquistar? Se eu, a partir de agora eu passar a acreditar. Porque antes eu não acreditava. E quando eu passei a acreditar, eu gerei. Eu falei, então agora eu posso acreditar o que eu quiser que eu vou conquistar. E foi isso que aconteceu. Então eu descobri o segredo, é acreditar sem duvidar. E ali eu morava numa comunidade. Eu vendi o almoço para comer a janta. E aí eu peguei e falei assim, eu vou mudar dessa comunidade. Eu vou morar num apartamento, num condomínio dos meus sonhos. Só que eu não tinha recursos financeiros para isso. E aí eu peguei e saí de casa, aluguei um apartamento e fui morar no condomínio sem ter R$1 no bolso. Peguei dinheiro emprestado. Nossa. E como que eu ia pagar o meu aluguel depois de 30 dias? Mas eu fui pela fé. Só que é ali que eu aprendi o poder do ambiente. Quando você está num lugar próspero, você prospera. O ambiente faz a diferença. Sabe aquela questão do PNL, de você vibrar na energia boa? E eu mudei pela fé. E com muito temor, com muita responsabilidade. Sabe por quê? Era uma família que eu estava colocando em jogo. E se eu não conseguisse pagar o aluguel e ter que voltar para trás? Imagina os meus filhos ficarem frustrados por causa disso. E eu fui pela fé. Fui com muito medo, mas eu fui com medo mesmo. Outra coisa que eu aprendi, vá com medo mesmo. Quando Deus te der o sim, você vai. Sabe por quê? Porque eu não ia mudar. Porque na época eu falei assim, eu não vou porque eu não tenho condições financeiras para mudar. Aí sabe o que Deus falou comigo? Porque eu não tinha condição, não tinha dinheiro caindo na minha conta todo mês do valor daquele aluguel. Eu lembro, Dani, que eu pagava R$1.500, o valor do aluguel era R$1.500, eu não tinha esse valor por mês. Então eu tinha muito medo de não conseguir pagar esse valor. E aí Deus falou para mim assim, você não vive por vista, você vive por fé. Se você tivesse esse dinheiro caindo na sua conta todo mês, você poderia voltar para trás, porque você estava confiando no dinheiro. Mas se você for confiando em mim, pode ir que eu serei contigo. Nossa. E aí eu mudei sem R$1 no bolso. 30 dias se passou que eu mudei, o dinheiro do aluguel estava na minha conta. Como? Todos os meses, trabalhando muito, né? Porque e aí você fazia o que na época? Então, aí na época eu montei uma escola para terapeutas no digital, porque eu já tinha feito psicanálise. Ah, eu queria chegar nessa parte da psicanálise também. Aí você estudou psicanálise e você fazia atendimentos? Isso, fazia atendimentos. E aí eu montei uma escola para terapeutas no digital. Aí que deu. Aí eu comecei a fazer lançamento na internet. Entendeu? Então, assim, o que eu percebi? Que as mulheres, elas têm muita mulher como você, como outras, que tem o dom de aconselhar outras mulheres. Só que ela não sabia, por exemplo, quando uma mulher está com uma ansiedade, ela não sabia o que falar para essa mulher quando ela estava com ansiedade. Sim. Então, eu gravei um curso mostrando, olha, quando uma mulher tiver com ansiedade, esse é o exercício que você pode fazer. Eu comecei a ensinar essas mulheres na prática, porque, Dani, para você ser terapeuta hoje, você não precisa ter uma carteirinha. A legislação não obriga você a ter uma carteirinha, um curso, um diploma. Então, eu comecei a ensinar essas mulheres na prática, a parte técnica, para que elas pudessem atender outras mulheres e serem remuneradas financeiramente. Olha, que interessante. E também montei um delivery lá onde eu morava. Aí a gente começou a fazer lanches, porções, começamos a empreender. E aí um dia, nesse condomínio que eu mudei, que Deus começou a me fazer prosperar lá, eu peguei e convidei algumas amigas para a gente poder conversar e falar sobre o empreendimento. A gente começou a falar da parte emocional, ajudar essas mulheres na parte emocional, e ali nasceu a rede. Por quê? Porque ali eu falei para elas, vamos indicar o serviço uma das outras, vamos se apoiar, vamos ajudar sem concorrência. Que é o que acontece hoje com a rede. Isso. E aí a gente montou um café ali, tomamos, e aí já semana que vem vamos nos encontrar novamente. Ah, mas vamos se encontrar lá em Alphaville, com as amigas de Alphaville. Ah, vamos se encontrar lá em Santana. E aí eu descobri que aquilo estava sendo muito forte, estava nos fortalecendo, e eu vi a necessidade daquelas mulheres de uma ajudar as outras. E aí eu parei 1 ano da minha vida
para ficar contando a minha história, que é o que eu contei para você aqui, e incentivando e fortalecendo essas mulheres. E ali foi fazendo café de negócio, e eu comecei a remunerar isso para que elas tivessem... A remuneração do pagamento não foi para que eu colocasse dinheiro no bolso, foi para que elas tivessem o senso de responsabilidade de participar. Porque eu paguei, eu tenho que estar lá, porque elas não tinham essa responsabilidade. E ali foi... Você educou ela. Isso. E aí aí foi criando todas essas ferramentas que a gente tem dentro da rede, baseada nas minhas dores de não conseguir ter resultado. Por isso que eu criei o livro Mulheres Curadas Prosperam, porque eu conto a minha história no meu livro com exercícios práticos e mostrando para elas que o que me fez prosperar foi ser curada. E aí a rede foi nascendo, fui fazendo café, convidando essas mulheres e ensinando elas que não é só sobre técnica ou estratégia, mas sim quando elas cuidam do emocional dela e passam a acreditar, elas passam a ter resultados. E qual é o maior problema nesse tempo todo, né, da sua experiência, que as empreendedoras te procuram e falam, Islane, não consigo por isso. Tem algum top assim, 10? Qual é o problema? Por que não deu certo meu negócio? Por não sustentar o próximo nível emocionalmente. E como sustentar o próximo nível? Cuidando do seu emocional e espiritual. Porque você precisa, para você ser empreendedora, você precisa ser muito resiliente. Porque empreender não é uma linha reta. Não é uma linha só para baixo, nem uma linha só para cima. Ele é cheio de altos e baixos. E o que você vai fazer nos seus dias difíceis? E quando você fizer, quando der tudo errado? Então é isso que eu ensino para elas todos os dias. Quando deu certo, continua. Deu errado, continua. E hoje, como que tá a sua vida? Você mora onde? Você ainda paga aluguel? Você conquistou tudo que você gostaria? Dani, eu falo que quando eu mudei para esse apartamento, o meu maior sucesso não foi quando eu mudei para lá, porque lá era um apartamento de 66 metros quadrados. Eu falo que o meu maior sucesso foi quando eu saí de lá, porque quando eu mudei para lá, eu tinha medo de voltar para trás para a comunidade. E quando eu saí de lá, eu saí para um apartamento de 200 metros quadrados. 10 vezes o valor do que eu tinha medo de pagar. Então, você perguntou como que tá a minha vida hoje, né? Isso. Hoje eu moro no ABC Paulista, lá em Santo André, moro nesse apartamento de 200 metros quadrados com os meus filhos, e para mim hoje eu falo que hoje eu vivo todas as minhas realizações, tudo que eu quero, tudo que eu desejo, onde eu quero ir, o que eu posso fazer, e o que me traz prazer de acordar todas as manhãs é ajudar essas mulheres a cumprirem com o propósito delas. Então eu não sou movida pelo dinheiro, eu sou movida pelo meu propósito. Mas hoje o meu dinheiro pode patrocinar os meus projetos, que é ajudar mulheres a crescerem e a viver os propósitos delas. Celine, tem algum sonho que você ainda não realizou? Que você fala, eu gostaria de, que falta? Olha, o ano passado eu realizei meu sonho, que foi fazer um evento para 1.500 mulheres, né? Esse ano a gente vai fazer novamente, mas eu sou muito sonhadora, só que ontem eu estava pensando nisso, nos meus sonhos, e eu pensei, gente, como eu já realizei todos os meus sonhos, o que eu posso realizar agora? Mas eu acredito que o meu sonho mesmo, real, é sempre alcançar muito mais mulheres, e eu tenho um sonho de fazer um evento no estádio, uma multidão de mulheres. Legal. E poder falar de Jesus, poder falar, incentivar, porque esse é meu propósito, eu nasci para isso, para motivar, incentivar mulheres. Então o meu sonho é poder alcançar muitas e muitas e muitas e multidões de mulheres e falar para muitas mulheres. E me fala uma coisa que eu achei muito interessante, que você não está só no Brasil agora, gente. Islane é uma palestrante internacional. Em que país que vocês estão? Dia 1º começa o meu tour pela Europa, dia 1º de junho, né? Nós estamos em algumas cidades de Portugal, Porto, Leiria, Coimbra, Lisboa, e aí nós vamos passar por Portugal. De Portugal nós vamos para Zurique, na Suíça, depois nós vamos para Madrid, na Espanha, depois para França, em Paris. Então a rede ela está em 6 países hoje na Europa, fora o Brasil, e em dezembro a gente faz o lançamento nos Estados Unidos, Miami, Boston e Orlando. Gente, impactada estou. Preciso ver em qual desses que eu vou. Isso mesmo. E aí a gente vai conectando. A rede, ela tem um desenho, né, de uma rede mesmo, né, conectando. Achei incrível isso. E a gente vai conectando essas mulheres do mundo inteiro, principalmente as nossas brasileiras que estão fora do país, a gente vai conectando uma com as outras. Então, assim, hoje eu me considero um instrumento nas mãos de Deus, que vou saindo onde essas mulheres não chegam, a rede chega e a rede vai levando essas mulheres junto com ela e conectando pelo mundo todo. Que coisa mais linda. E eu me sinto assim, é uma família, né? O perfil de todas são parecidos, né? Se identificam e ficam. Isso que eu percebi, que é por isso que eu fiquei. Eu queria mostrar para você um videozinho aqui. Oi, minha filha linda, maravilhosa.
A mãe está aqui hoje para dizer para você que eu tenho muito orgulho de ser sua mãe. Você é uma filha incrível, abençoada, maravilhosa, uma mãe, irmã, incrível. Sem palavras para dizer tudo que você é, minha filha. Se fosse para dizer tudo, ia ficar aqui horas falando, amiga. Tudo de bom, uma empresária maravilhosa, de sucesso. Eu te amo demais, filha. Os seus sonhos são os meus, realizados em você. Filha, felicidades, muito sucesso na sua vida. A mãe te ama demais. O céu é o limite para você. Felicidades. Oi, mãe, tudo bem? Você representa muito para mim. E várias coisas, como por exemplo, amor, carinho e muito mais. Você é uma mulher forte, guerreira, que nunca desistiu e nunca vai desistir. Você sempre acreditou nos seus sonhos e sempre vai acreditar, como você conseguiu. Sempre seus sonhos, sempre você nunca desistiu das coisas que você sempre conseguiu. Então, um beijo, eu te amo muito, mãe. Oi, mãe. Mãe, eu vim aqui falar o quanto eu te amo, o quanto você é guerreira, forte e corajosa. Mãe, eu te admiro muito, eu te admiro porque você tá cuidando dos meus irmãos, tá cuidando de mim. Eu te agradeço por tudo que você fez por mim. E que você continue sendo usada por Deus, mãe, porque você é uma mulher guerreira e forte e corajosa. Eu te amo muito, que Deus continue te usando sempre e te abençoando. Eu te amo. Um beijo. Ai, gente, que coisa linda! Nossa, que surpresa! Me surpreendeu. Gente, como elas falaram bem, né? Viu? Filha de quem, né? Filho de peixe, peixinho não é. Ai, Dani, que emoção. Eu falei, gente, que coisa mais linda, o carinho das três. Falando tão bonito, igual você, né? Elas repetem às vezes as palavras, né? Coisa mais linda, que Deus te Ai, abençoe. Dani, obrigada. Quero pegar um presentinho pra ela. Esse aqui é uma pulseira que eu tinha uma loja de semijoias, né? E aí o padrão eu empreendi com joias. E essa pulseira aqui eu costumo dar para as pessoas que espalham amor. Olha, um coração. Gente, que lindo. Que eu tenho tanto aqui, mimo, tanto carinho. Eu falo que é tipo um amuleto. Onde eu vou, eu dou para as pessoas que eu quero. gosto, que chama Espalha Amor. E aqui é um outro presente para você, que eu quero que você olhe com o maior carinho do mundo. Depois eu vou colocar. Que é uma pessoa que gosta muito de você, que mandou para você. Gente, E que te admira, e que te ama, e que quer contar com você pro resto da sua vida. Tchan, tcharam, tchan, 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 tchan. A cara dela. É uma pessoa que você é responsável por tudo que ela é hoje. E tchan, 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 tchan. Quem será? É uma pessoa que te ama muito e que tem certeza que pode contar com você pro resto da sua vida. É uma pessoa bonita, linda, inteligente. É ela mesmo. Que emoção, nossa. É o seu espelho, é o que você é. Olha que Gente, linda. que linda, minha foto preferida. Então, que Deus te abençoe. Ai, que foi um lindo. prazer reinaugurar, né, o meu pod. Gente, é muita emoção isso aqui, hein? Desculpa. Reinaugurar o meu pod. Eu tava guardado, vou até me emocionar. Ai, que lindo. Porque eu fiquei um ano guardadinha, né? Tem uma música do Dani que fala: eu renasci das cinzas, pronto para vencer. E eu vivi nesse um ano que eu não tinha falado para ninguém, estava quietinha, guardada. Eu falei, vou sair da rede social, não quero multiplicar nada, não quero transbordar nada. E essa não era eu. Quem me conhece sabe que não era eu. E aí a Helena chegou, vem aqui, Helena, pode aparecer aqui, Helena. A Helena chegou falando do rede, né? Dani, você tem que conhecer, vem aqui quietinho. Você tem que conhecer, vamos lá. Eu, não, Helena, não quero. Mas eu percebi que a rede transformou a vida dela. E quando a gente é amiga, fala assim, é algo bom para ela, é algo bom para mim. E aí eu fui em 2 encontros, né? E no começo eu confesso para você que eu fiquei meio assim, né? Que eu sou meio desconfiada. Eu falo, o que é isso? Parece uma seita. Falei, gente, pessoas bonitas, educadas, te acolhem bem, né? Você põe o pé, todo mundo é igual, né? Porque é o amor de Deus, né? Então você consegue que todas sejam iguais. Isso é importante, não existe diferença.
né? Se é sua assessora, se é seu fotógrafo, se é todas são iguais. Você treina elas muito bem. E eu me senti acolhida por isso. Então fiz meu credenciamento, quero falar que mudou minha vida em um mês. É uma empresa, né? Porque de manhã você tem evento, à tarde você tem evento, é o dia inteiro. Você não consegue... É 24 horas, né, Helena? E aí eu fico lá no meu celular, rede, eu falei, gente, que coisa mais linda. Então, parabéns, que Deus te abençoe, que multiplique muito. Eu quero ser uma multiplicadora de tudo que você faz. A Helena também quero agradecer, a Helenita, que me trouxe pra cá, né? Minha madrinha eterna, né? Então, Magali também quero agradecer, viu? Vocês são todas muito queridas. Vocês, na minha vida, foram pequenos cristos, né? Vocês me trataram como Cristo trataria. E é isso. Vamos encerrar esse podcast? Não, mas chororô. Eu também preciso falar também que você, né, a Helena e outras mulheres, mas falando de vocês aqui hoje, vocês representam o que é a rede. A rede, ela nasceu para isso, para poder despertar mulheres com tanto potencial, mulheres para que elas possam olhar para dentro de si e ver que elas são capazes, porque algo faz nós adormecermos por um tempo, que foi esse processo que eu tive da depressão, e aquilo me adormeceu por um tempo, eu fiquei dormindo, vamos dizer assim, sem viver os meus potenciais, sem viver aquilo que Deus tinha para minha vida. E a rede, ela nasceu para despertar mulheres como você, como Helene, como outras, a viver tudo aquilo que Deus tem para você. E nada e nem ninguém pode nos calar. Deus te chamou para isso, para esse novo tempo. E eu tenho uma palavra para você que Deus colocou no meu coração. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Amém. Então, tudo que você viveu antes, nada se compara com a glória dessa segunda casa, do que Deus vai fazer na sua vida a partir de agora, de quantas vidas serão alcançadas, de quantas pessoas vão passar por aqui e vão poder levar a mensagem de Deus, levar uma mensagem de inspiração, uma mensagem de motivação. Deus te chamou para isso. E talvez por um tempo você estava adormecida por causa das nossas lutas, todas nós passamos pelas nossas lutas, nós passamos por realizações, nós passamos, só que vem o peso disso tudo, a responsabilidade é muito grande e você carrega uma responsabilidade muito grande. Só que a rede nasceu para te dizer que você não precisa carregar isso sozinha. É isso que a gente sente. Sabe? Que você pode compartilhar as suas dores, a sua vulnerabilidade e que você é você que vai alcançar muitas vidas, amém. muitas almas e muitas pessoas vão ser Amém. impactadas através da tua história. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigada por esse convite, obrigada por essa emoção. Obrigada, viu? Deus te abençoe, estou muito feliz.